Olha, eu poderia até brincar, para não ficar um assunto muito pesado, muito delicado, dizer que esse é um território sem lei. Quando eu digo um território sem lei é porque cada história traz um conflito embutido. Na realidade, o conflito entre pais e filhos e pais, eu acredito que é muito mais por conta de uma falha na comunicação. Eu quero dizer com isso exatamente o quê? Quando os pais ou os filhos começarem a compreender de maneira mais geral que ambos são seres naturais e não seres superiores ou extra, né? A tendência natural dos conflitos será reduzir. Eu vou lhes dar um exemplo. Todos os filhos que eu eduquei na presente existência, eu sempre fiz o meu empenho, eu dei o meu melhor. Vejo cada um deles como um espírito com suas tendências, com seus pendores. Percebo aqui ou acolá aquilo que ficou de minhas práticas para a prática deles. Percebo que sempre nos empenhamos muito para que houvesse o respeito entre nós. Aliás, isso é uma coisa que está no Evangelho, né? O Evangelho do Cristo, né? A responsabilidade dos inferiores e dos superiores. E nunca bati no peito para dizer os meus filhos, porque não são meus, são filhos de Deus. Eu estou apenas um intermediário, né? Um mediador, um educador, por assim dizer. E essa educação tem um fim, tem um prazo final. De acordo com a nossa querida Joana de Ângeles, eduque até os 18 anos. A partir daí, pai, mãe, deixem o pássaro voar, esqueçam. Não há mais nada que educá-los. O que puder ser feito é feito até os 18 anos. E eu acredito que eu tenha seguido esta regra. Então, não vejo os filhos que eu eduquei, nenhum deles como inimigos, nem amigos excepcionais, nem... São pessoas que eu amo. São meus irmãos, né? Em primeiro lugar. Então, compreender esse pequeno detalhe que são meus irmãos, que somos filhos do mesmo pai, eu acredito que reduza muito a área de atrito. Eu acredito que sim. Primeiro porque não fico, como eu vejo muito na rua, em shoppings, em lugares públicos, que eu acho terrível, né? Ainda hoje pela manhã eu fui a um lugar público e ao sentar na recepção eu ouvia uma mãe falar de um filho. Eu digo, meu Deus do céu, como é que alguém abre a boca para dizer isto, né? Eu pensando com os meus botões. Claro que eu, logo que eu pude, eu saí dali, né? Porque senão iria me fazer mal. Ouvir aquilo que ela falava sobre aquele filho. E o pior, falava para a esposa dele. Então a gente tem que ter essa visão mais ampliada, né? Vou ser repetitivo aqui. O grande Khalil Gibran dizia: vossos filhos não são vossos filhos, vossos filhos são filhos da ânsia da vida.
Vós sois apenas os arqueiros que lançam essas flechas ao infinito. Grande sabedoria, né? Khalil Gibran, Khalil. Então, eu imagino que esses conflitos normalmente se deem por imaturidade, muitas vezes do pai biológico, muitas vezes do filho biológico, muitas vezes dos dois, e aí é quem encrenca é feia, porque não há um período de pausa, não há um período de tirar as armas, se desarmar, não é? E é preciso que haja isso sempre. É preciso que busque a paz. Reflitam, reflitam. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em tua vida, em tuas posturas, em tuas decisões. Muita paz, muita paz.